falei e vou repetir. Respeito quem pensa diferente. Mas, para mim, que sexta-feira aqui fui, inclusive, achincalhado pelos colegas, porque coloquei o Cruzeiro como favorito a ganhar o estadual, né? Fui achincalhado pelos colegas. Acho que o Cruzeiro não jogou bem. Acho que o Cruzeiro não jogou bem. Ah, mas você... Sim, contextualizo, né? A irresponsabilidade do Zé Ivaldo, a expulsão, isso muda quadros. Até porque, mesmo o Tombense sendo um time de Série C, é um time organizado. Agora, eu não vi o jogo que muita gente viu. Que é isso? Amassou por 30 minutos. 30 minutos, teve 100 minutos. E se quiser, como é que é a sua conta no Twitter? Qual que é mesmo? @ Thierry Fernandes. THIR Fernandes. Então, se quiser brigar comigo, me xingar sobre o que eu estou dizendo aqui, @ Thierry Fernandes lá no Twitter. Porque ele é meu assessor. Sou obrigado a dar a mão à palmatória. Sobre? Você tinha razão. Sobre o que você quiser falar. Ah, mas eu tinha mesmo, viu, HG? Infelizmente, enxergar que você tem razão em algumas coisas me dói, fere e me machuca. Mas é que você tá naquele hype de odiar o Thiago Fernandes, já te falei isso. Não é odiar o Thiago, é odiar as coisas que o Thiago diz. Não, no hype de odiar o Thiago. Coisas diferentes. Mas, o HG, sobre o jogo do Cruzeiro, que é o primeiro que a gente vai falar, eu acho que o Cruzeiro foi, durante os 30 minutos iniciais, soberano em relação ao Tombense. O Cruzeiro criou muito mais oportunidade. Teve chances de fazer gol. Teve com o Dineno, teve duas bolas paradas. Papagaio, desculpa. Com o Rafael Papagaio pelo lado esquerdo. Teve duas com bolas paradas pelo lado direito com o Matheus Pereira, em que ambas ele tentou o gol olímpico. Eu achei o Cruzeiro bem superior ao Tombense até a expulsão do Zé Ivaldo. E aí, HG, eu não gosto de responsabilizar jogador, de apontar para o jogador, mas eu acho que na partida de ontem o Zé Ivaldo tem uma responsabilidade muito grande pelo resultado. Não fosse com o próprio Zé Ivaldo, o Cruzeiro teve chance, inclusive, de abrir o placar. Não, vão te bater agora, né? Mas porque eu você acho não que tá falando que foi o árbitro, mas tá falando que foi o Zé Ivaldo. É porque ele foi muito irresponsável na entrada que ele deu no jogador adversário. Aquela entrada, pra mim, era pra expulsão, de fato. E olha que eu sempre sou bem rigoroso em relação às questões envolvendo a arbitragem. Eu acho que pra ser expulso, de fato, o jogador tem que fazer algo muito grave dentro de campo. E pra mim ele o fez. Então ele foi bem irresponsável no jogo de ontem. Isso poderia ter custado ao Cruzeiro uma derrota. O Cruzeiro conseguiu ainda segurar o empate, porque depois da expulsão do Zé Ivaldo não tem jeito. Um time passa a jogar com um a mais, é um time organizado, como você bem disse, embora esteja jogando na Série C. E o Tombense passou a criar muito mais oportunidades, levar muito mais perigo no gol do Cruzeiro. Então, a partida de ontem, o resultado especificamente, eu coloco, infelizmente, eu não gosto de fazer isso, na conta do Zé Ivaldo. Bom, então vamos rodar aqui. Deixa eu ouvir o Valu. Chegou aqui com cara de poucos. Aliás, ontem eu gravei um vídeo pro meu canal. Mas é mais uma flechadinha para São Sebastião, não faz a menor diferença. Gravei lá. Falei ontem no meu Instagram que se eu quisesse ter uma vida sem críticas e tal, eu ficaria dentro de casa. Minha esposa disse que eu sou o marido mais bonito, gostoso do mundo. Você é maravilhoso, minha filha, maior pai, melhor pai do mundo. Meus bichos acham que eu, de fato, sou o melhor ser do mundo. Então eu ficaria só dentro de casa. Lá ia ser uma delícia. Então, eu vou dizer uma coisa. Para mim, o Cruzeiro tinha que fazer mais. Ah, mas você não contextualiza. Sim, foi o que o Thiago disse. A irresponsabilidade do Zé Ivaldo teve relação com o jogo do Cruzeiro após a expulsão. Mas ainda assim, acho que foi menos do que deveria. Não é do que poderia, não. Menos do que deveria. Foi a primeira o primeiro colocado da primeira fase, mas com sobra. Com sobra. E eu acho que essa volatilidade do Cruzeiro é algo que me incomoda. A volatilidade do Cruzeiro me incomoda. O meu otimismo e o meu pessimismo, eles caminham paralelamente quando eu vou analisar o Cruzeiro. Porque eu vejo o primeiro geral, com sobra, aí cai na primeira fase da Copa do Brasil. Aí o primeiro geral com sobra, pega o Tombense e empata o primeiro jogo. Ah, mas é tragédia? Não, eu até acho que passa. E até com uma certa, não vou dizer com uma grande facilidade, até com uma certa facilidade. Sabe, o Cruzeiro ganha e ganha bem no final de semana. Agora, pelo amor de Deus, gente. Aí a culpa é da arbitragem, a culpa é do gramado, a culpa é do calor e nunca que a culpa é de quem tem que segurar a onda, que é jogador, que é treinador. Porque aqui ficar batendo só no Filipão aqui, achar que sempre todos os problemas são do Filipão. E quando o Cruzeiro joga mal, a culpa é de tudo, menos da escalação. Eu entendi sobre a questão do Dineno, ele explicou, né, fadiga muscular, risco de ter uma lesão. Eu entendo tudo isso. Mas quer dizer que quem acha que o Cruzeiro não jogou, que muita gente está dizendo que jogou, tá errado? Ah, me poupa. Mas a minha vida
quem aponta os caminhos na minha vida é você. Você traz o equilíbrio. Você traz uma opinião ponderada. E por isso, você é Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde para os amigos. Boa E tarde. se quiser me xingar, xingue, irmão. Telespectadores, não há necessidade da gente usar desse expediente. A minha análise, pelo menos, do jogo como um todo, fica muito prejudicada por conta da expulsão do Zé Ivaldo, justa e acertada, na minha opinião, incontestável, aos 33 minutos. Eu considero que os 30 minutos do Cruzeiro, 11 contra 11, foram abaixo do meu esperado. Mas aí o problema é das minhas expectativas e não daquilo que foi apresentado. Posso te dar um beijo? Não, Na melhor boca? agora não. Eu não vejo que o não, Cruzeiro tem chance. era soberano, como disse o Thiago Fernandes. Eu acho que o Cruzeiro era melhor do que o Tombense, não sofria nenhum tipo de ameaço em sua defesa, mas também conseguia ter mais a posse da bola, mas não necessariamente transformar esse domínio da posse de bola em várias oportunidades. Teve oportunidades, repito, inclusive a melhor delas com o próprio Zé Ivaldo, de cabeça, uma bola que depois acabou indo na trave. Bom, o Cruzeiro fica com a menos, ele demora um tempo a se organizar dentro de campo e o Tombense demora um pouco a ter coragem de aproveitar esse espaço que o Cruzeiro deixa em campo exatamente por ter um jogador a menos. No final do primeiro tempo, o Tombense começa a aparecer um pouco mais no campo do Cruzeiro defensivo. Bom, vira a segunda etapa, eu acho que o Nicolas Camon, e aí eu estou contextualizando mesmo o fato do Cruzeiro estar com 10 jogadores, demorou um pouco a fazer uma determinada leitura. Repito, na minha opinião, o jogo do Tombense acontecia especialmente pelo meio-campo. E ele deixa ali pelo meio-campo do Cruzeiro o Matheus Pereira e o Lucas Silva. E coloca o Lucas Romero na defesa. Eu acho que, de repente, seria uma boa condição ele colocar o Cifuentes ao lado do Romero, tirar o Romero da defesa, colocando o Neres, colocando o Matheus Pereira aberto pelo lado direito, e aí o Matheus Pereira ele não ficaria tão sacrificado, porque, repito, o jogo do Tombense não se dava pelo lado do campo e sim pelo meio campo. Acho que ele poderia ter dado mais fôlego nesse meio campo. Depois dessa expulsão, o Cruzeiro para mim faz o jogo possível de tentar não sofrer. O Tombense tem a sua oportunidade mais clara de gol em um chute de fora da área, onde o Rafael Cabral para mim fez a principal defesa do jogo, e aos 40 minutos a expulsão do Marlon, mas essa expulsão eu vou comentar no capítulo arbitragem, porque eu acho que ontem existiu espaço para a gente analisar a partida que o Cruzeiro fez no 11 contra 11, o que ele fez a partir de um jogador a menos e também, não por isso, independente de vitória ou derrota, eu acho que isso não dá direito à arbitragem passar nula no futebol, especialmente no jogo de ontem. Daqui a pouco eu vou falar com o Elton, vou falar com o Elton Novaes. Vou virar perereca e pular no seu peito. As expulsões foram justas? Por gentileza, na câmera da verdade. Vamos lá. Primeiro é importante a gente falar que o Valu ele passou a crônica mesmo toda da partida. Por isso né? ele está aqui, porque ele é ótimo. Ele analisou muito bem do primeiro ao último minuto e pontuou com algumas coisas que a gente vai ter que costurar aí ao decorrer do programa, principalmente a questão da arbitragem, que é impossível tratar o programa hoje, tratar o jogo do Cruzeiro sem falar de arbitragem. A primeira delas é a respeito do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo é um cara extremamente importante para o Cruzeiro. A gente destacou ele aqui na semana passada e quando a gente fala a respeito de contratações, a contratação acertada que o Cruzeiro já deu já na temporada passada, que era a vinda do Zé Ivaldo para começar esse ano de 2024 aqui, o tanto que ele seria importante. E ele tem que carregar isso, saber da importância dele. E eu vejo que na atual temporada ele está um pouco descontrolado, destemperado, passando do ponto. Você pegar um cara que em 8 partidas já teve 6 cartões, um deles amarelo, então isso é um peso. Um jogador não pode ter esse número de cartões, essa sequência tão absurda. Eu falei 6 no total? Não, são 6 amarelos e 1 vermelho. 6 amarelos e 1 vermelho em 8 partidas que ele esteve em campo. Põe na tela aí enquanto o Elton fala, André. Então, isso é muito. Então, o Zé Ivaldo, ele tem que ser melhor orientado pelos seus superiores. É muito. Deixa eu só olhar aqui.
41 jogos, 18 cartões amarelos, um cartão vermelho. Mas na atual temporada você pega esse cartão vermelho e ainda 6 cartões amarelos. Então, ou seja, a temporada dele atual no Cruzeiro é muito alta. Agora, sobre a expulsão do Marlon, de verdade, eu ainda não tive uma imagem esclarecedora para pegar e falar que eu daria o cartão vermelho para ele. Porque no relato da súmula é que ele, após receber o cartão amarelo, por ele estava fazendo cera ao final do jogo, ele recebeu o primeiro amarelo. E o segundo foi por causa de um murro no ar. Que murro no ar? O que termo ele usou para agravar esse cartão amarelo para levá-lo a tomar um cartão vermelho? Murro no ar, soco no ar, de falar, fazer assim, deixa o cara fazer isso. Ele xingou, pô, deixa o cara, gente, o futebol tá chato pra caramba. Mas no caso não houve xingamento. Não, então, pois é, não houve. Se existisse, não a palavra. Valu, se existisse, estava relatado. Não existiu um motivo real e palpável para a expulsão do Marlon. Então, ou seja, a ruindade do árbitro, não sei, é uma birra com o Marlon. Aqui, ó, Tião, olha lá, Marlon Rodrigues vermelho em decorrência de segundo amarelo. Expulsei esse atleta em decorrência de um segundo cartão amarelo por protestar contra a decisão da arbitragem ao dar um soco no ar de forma assintosa e agressiva. Ô, gente, de verdade, você está jogando futebol, isso é futebol ainda. Isso é futebol ainda. Se pegar um cara que acaba de receber um cartão amarelo, que sabe que isso pode pesar na final do campeonato, ele pegar e não puder expressar nenhum tipo, porque ali, gente, não tem gelo, não. Futebol é fogo. Futebol não é gelinho, não. Então, assim, de verdade, a expulsão do Marlon é mais uma piada da arbitragem ruim do futebol brasileiro. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Só queria dizer uma coisa aqui, que é o seguinte. O Cruzeiro tem musculatura suficiente para exigir a arbitragem de fora. O América exige a arbitragem de fora. O Cruzeiro pode. Se incomoda o Cruzeiro. Desde quando informaram sobre o Zanovelli apitando, já existia um certo desconforto. Por que antes já não destacaram junto à federação? Não queremos árbitro daqui, que nem o América faz. Por que não fizeram? Porque daí, o que acontece? Eu, sinceramente, não entro nessa onda aí de que há um esquema. E a federação não quer o Cruzeiro na final. Há um esquema, eu não entro nessa. Porque é prejudicial pro campeonato, né? Exatamente. Tombense e Cruzeiro. Não faz sentido nenhum não quererem um Atlético Cruzeiro na final. Que você tem que olhar para isso. Quem ganha? Gente, a televisão, que é quem paga os direitos, fatura horrores com o Cruzeiro e Atlético na final, lá no Rio, com Vasco e Flamengo, com Flamengo e Fluminense, aí tem bilheteria, aí todo mundo se dá bem, a federação fatura muito mais, então não faz sentido isso aí. Agora, vamos lá, entrando numa outra seara aqui, Zanovelli, presta atenção aqui no Pai HG. Eu acho que você se leva a sério demais, cara. O problema maior, Zanovelli, é que você, por vezes, quer chamar mais atenção que o próprio jogo. E é onde você se complica. Nada pode ser mais importante que o jogo. O árbitro não pode ser mais importante que o jogo. Eu lembro de um árbitro aí que tinha umas expressões, eu esqueci o nome dele. Uma vez o cara jogou uma bola, assim, a bola bateu nele, ele olhou pro cara assim, tinha umas expressões. Ramon Abad Abel. É o Ramon Abad Abel? Pra que isso, Tem cara? que eu não esqueço o nome. Querer ser mais importante que o jogo. Então, ô Zanovelli, dá uma segurada. E o pessoal do Cruzeiro aí, por favor, se posicionem contra a arbitragem. Eu estou falando por favor, porque vocês estão reclamando. Muitos torcedores reclamando. Inclusive, a nossa arbitragem aqui de Minas tem sim muitas ressalvas a serem feitas sobre ela. Muitas. No Brasil como um todo também. Mas aqui em Minas também. Agora, exige árbitro de fora. E aí você resolve muito dos problemas. Discussão acalorada. Com quem vocês estão nessa aí? Cara, eu acho o seguinte. O Cruzeiro poderia ter jogado muito melhor, né? A arbitragem tem seu peso aí, porque de certa forma influenciou também no resultado, mas o Cruzeiro tem jogado muito mal. Fez ali alguns minutos bons, mas depois, apesar da expulsão, que teve a expulsão, mas mesmo com 11-11, não parecia estar jogando o suficiente aí
para vencer. Então, tem que melhorar bastante. Quanto à arbitragem, complicado, né? Teve vários lances aí que deveria ter marcado a favor do Cruzeiro, não marcou, porque não foi só os lances capitais aí, né? Os cartões aí do Zé Ivaldo e do Marlon. Foram lances, né, isolados aí, vários que deveriam ter marcado a favor do Cruzeiro não marcou. Então, assim, já tava na cara que a noite ia ser desastrosa. Só não foi pior porque o Cruzeiro não perdeu. Mas a arbitragem contribuiu muito aí para esse jogo medíocre que o Cruzeiro fez. Agora o Cruzeiro tem que trazer um árbitro de fora. Toda vez é a mesma coisa. Sempre que o Cruzeiro joga com o árbitro de Minas, prejudica o Cruzeiro. Por que não exigiu que trouxesse árbitro de fora? É muito amadorismo. Tá na hora do departamento de futebol do Cruzeiro começar a olhar mais para essas questões aí. Porque trazer gente para jogar bola mesmo, não tá conseguindo. Trouxe poucos reforços. Cruzeiro esse ano, não sei se vai dar bem não. Será que vai conseguir ficar pelo menos entre os 8? Com esse time aí, eu tenho minhas dúvidas. Pra mim, acho que do jeito que tá aí, vai ficar brigando igual brigou ano passado. Então, o departamento de futebol do Cruzeiro tem que começar a trabalhar melhor, pô. Não vai ficar trazendo refúgio. Tem que olhar questões jurídicas aí também. Questões também aí, como essa aí, da arbitragem. Tá na hora de melhorar isso aí, diretoria. Mas é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.